Olá, Teresópolis, seja muito bem-vindo ao seu Diário da Manhã, aqui ao vivo pelo Canal 4. Você que já está muito bem informado, afinal de contas, meu amigo André Oliveira, direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis, trouxe tudo o que está acontecendo em nossa cidade e região nesta sexta-feira pela manhã, As primeiras notícias da manhã, você muito bem informado, é claro. E a gente segue ao vivo até o meio-dia aqui no seu Diário da Manhã. Sempre convidados especiais, entrevistas bacanas. Hoje tem cozinha, minha amiga Andresa Amorim vai estar aqui comigo, a nossa nutricionista, Vamos ver, ela vai falar um pouco sobre a pesquisa que foi divulgada ontem pelo Ministério da Saúde, falando sobre o alto consumo de refrigerantes entre os adolescentes. Então a Andressa vai estar aí puxando a orelha dos pais dos adolescentes, para que a gente possa conseguir mudar um pouco essa realidade aí que não é nada agradável. Mas hoje também tem enquete em nosso site, tem enquete na nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Diário de Teresópolis. Se você não faz parte ainda dessa grande família, corre lá, curte a nossa fanpage e participa desse nosso canal de interação. A enquete de hoje não poderia ser diferente, É o assunto principal da nossa capa, no Jornal Diário de Teresópolis, que está nas bancas, nas melhores e piores bancas de Teresópolis você encontra o Jornal Diário de Teresópolis, e a nossa matéria principal hoje, o destaque é essa discussão a respeito da contratação de uma OS para gerir a UPA, os postos de saúde da família e também algumas unidades de pronto atendimento em Bom Sucesso e lá no bairro de São Pedro, o conhecido Tirodó. Então a gente está discutindo isso. Houve aí uma decisão liminar na Justiça impedindo essa contratação a pedido dos vereadores e o prefeito aí chamando os vereadores de inconsequentes. O que você acha dessa situação? Corre lá, você está vendo aqui atrás a nossa fanpage bacana, com a nossa sede ilustrando a capa da fanpage, participa lá. Se você ainda não faz parte, curte e participa da nossa enquete que está no ar. Tem também lá a nossa primeira página do dia, vou mostrar aqui, vou abrir para a gente falar um pouquinho das notícias que iniciaram essa manhã aí de sexta-feira no nosso município. E a nossa primeira página, como eu disse, tem como o principal destaque essa briga entre Tricano e vereadores a respeito da contratação ou não de uma organização social. Ontem a gente explicou durante o programa o que consiste essa organização social, o que ela realiza e como é que é feito esse contrato com o município. Também explicamos que o município tem uma lei, tem uma legislação que impede esse tipo de contratação e por isso a Justiça precisou intervir aí nessa ação do prefeito Mário Tricano. Matéria especial do meu amigo Marcelo Medeiros, falando sobre as tentativas de novas demolições. Você sabe que o Tribunal de Contas do Estado impediu que o INEA recebesse mais 10 milhões de reais para derrubar imóveis ainda afetados na época da tragédia. O Marcelo Medeiros foi atrás desses imóveis para saber o que justifica mais 10 milhões de reais para demolir imóveis. Essa é uma das matérias em destaque na nossa edição de hoje. Também tem, infelizmente, a eliminação do Pedrinho, lá o Pedro Lima, o nosso representante do MasterChef. Ontem, infelizmente, ele saiu na edição de terça-feira, quarta-feira, ele saiu no MasterChef Brasil, infelizmente, um participante extremamente carismático, muita gente gostando, a gente viu nas redes sociais o quanto ele era querido. O Pedrinho, a boa notícia é que ele vai estar com a gente aqui, está liberado para participar com a gente e vamos bater um papo com o Pedro, vamos falar um pouco dessa sua participação aí no MasterChef, esse programa que tem alcançado índices de audiências aí absurdo. Eu estou recebendo hoje no programa também, aproveitando que a gente está falando do MasterChef, eu vou receber aqui o jornalista Bruno Agostini, um dos maiores jornalistas na área aí, de gastronomia, comportamento. Nós vamos falar com o Bruno e vamos tentar explicar de onde veio todo esse fascínio aí com a gastronomia, por que a gastronomia tem conseguido altas audiências, não só no Brasil, no mundo inteiro. É só ver a quantidade de reality show de gastronomia que a gente tem hoje. Então esse é um dos assuntos que a gente vai discutir aqui no programa de hoje também. Mas a gente vai começar o programa de hoje falando sobre... Eu sempre gosto quando o pessoal do Cena Perdida vem aqui, porque é a opção de cultura, é a opção de cultura de qualidade para o teresopolitano, e a gente vai falar de uma peça, uma adaptação de um texto do Plínio Marcos, sensacional. Eu tenho certeza que você conhece, você está vendo aqui atrás, o Abajur Lilás, que é um dos grandes clássicos do teatro brasileiro, e está sendo encenado aí pelo pessoal do Cena Perdida
e eu converso agora no estúdio do Diário da Manhã com o meu amigo Gustavo Nolasco, que está de volta. Gustavo, que está dirigindo a peça, né, Gustavo? De volta aqui. E a gente está com a Raquel também, a Raquel Menal, que é uma das atrizes, né? Já conversávamos aqui, né, no bastidor que a personagem dela vai sofrer um pouco, né, no Abajur Lilás, mas não tem problema. Vamos falar um pouquinho. Gustavo, como é que é adaptar um texto como esse, né? Como a gente falava com a Raquel, praticamente todo mundo conhece a história, né? Como é que é você trazer um texto desse clássico, né, para uma montagem assim? Eu sei que você sempre traz alguma novidade, né, alguma contextualização bacana, né, nas tuas montagens. Como é que é trazer o Abajur Lilás para Teresópolis? É interessante, a gente, na verdade, esse foi o nosso primeiro texto que a gente montou. Ah, vocês estão trazendo de volta, é verdade, é verdade. Aí, graças ao sucesso que a gente obteve lá com o Noir, né, que foi a nossa peça que a gente apresentou no começo do ano, o Sesc nos convidou a remontar algumas peças que a gente já tinha montado. Isso foi com 200, né? Com o edifício chamado 200, que a gente veio divulgar aqui falando, né? E agora com a Abajur Lilás. Bacana. É muito interessante essa peça porque ela traz temas muito atuais, né? Primeiro, a marginalização, né? Claro. Os excluídos da sociedade, né? A questão da sexualidade, né? Tudo isso são temas que a gente vai discutir. Inclusive, por falar em acrescentar alguma coisa, a gente está trazendo também a discussão da transexualidade nessa montagem. Pois é, entendeu? bacana, né? Tem um personagem que é transexual. Sem revelar muito, só para atrair. É legal. Realmente essas discussões. Assim como o Edifício 200, né, que tem, apesar de ser um texto antigo, né, da década de 70, mas que traz, né, dentro do seu bojo, do texto, né, uma realidade muito próxima da nossa realidade, né? O Abajur Lilás também, né, trata de temas, por exemplo, como a transexualidade, que está em voga aí hoje, né, em discussão, essa questão da discussão de gênero. Mas, Raquel, a gente falava que o seu personagem vai sofrer um pouco, né? Plínio Marcos é sofrimento para a mulherada, não tem jeito, né? É sofrimento, ele é muito visceral, né? Sim. E ele cutuca fundo as nossas feridas, nas né? feridas na sociedade, tudo que tem de padrão na sociedade, como as pessoas são tratadas. Não só no Abajur Lilás, tem... Tá desligado? Tá ali pra cima? Tá ligado? Tá ligadinho? Tá ligadinho. Troca aí. Vamos ver aqui. Problemas técnicos. Vamos lá. Então vamos lá, Raquel, vamos de novo. Vamos falar um pouco da sua personagem sofrendo. É muito visceral e, que nem eu estava falando, não só com a Abajur Lilás, mas também na Vale na Carne, tem várias outras peças que Plínio Marcos, ele mexe a fundo na sociedade, nas feridas, no questão dos excluídos. E a minha personagem é uma revoltada com isso tudo. Ela quer se defender de um modo geral e mudar isso de uma forma um tanto quanto violenta. Assim. E revoltada sempre. E ela sofre demais. Bater de frente com os nossos preconceitos, né? Basicamente isso que é. Agora, Gustavo, aproveitando um pouco, né, da tua experiência como diretor também, né, e como escritor, que eu sei que você escreve bastante peças e o Noir mostrou que você tem um talento realmente considerável nessa área da criação também. O que faz um texto como esse, por exemplo, do Plínio Marcos, passar por várias gerações, por vários momentos, né, do nosso país e ainda encontrar muita realidade dentro da ficção? Tem um lado que é triste, né? Que a gente não muda muita coisa, pois né? Né? Então acaba que textos tão fortes e que escancaram uma realidade tão difícil, né? Eles se perpetuam na nossa sociedade, né? Porque a realidade não muda muito, né? Então os excluídos continuam excluídos, né? E essa realidade, infelizmente, ainda é muito atual. E, é claro, tem o texto que é extremamente rico e muito bem escrito, né? E, por exemplo, fazendo uma analogia, ele faz um paralelo com a questão da ditadura na época, né? Pois é. Com a opressão, né? O Giro, né? Que é o personagem
vivido por Vitor Hugo, né, O que hoje não Vitor. esteve aqui. Pois é, o Vitor era para estar aqui, não está, mas tudo bem, eu perdoo dessa vez. Ele é o tirano, né? O tirano, Sim. o opressor, né? E cada uma das prostitutas, né, que estão ali, elas representam como se fosse uma parte da luta, né, contra a ditadura, né? Ela seria a luta armada, né? A luta mais, O braço armado, né? o braço armado, né? A Dilma, aquelas pessoas que não se envolviam, que Sim. ficavam meio ali, né? Que até queria mudança, mas queria de uma forma Não queria se pacífica. envolver tanto. Nem tanto, né? E tem a Leninha, outra personagem, que é que não queria saber de nada. Tem a questão o alienado vai estar sempre presente, não tem jeito, né? O Sim, cara que não com quer se certeza. envolver. É o sujeito que reclama da corrupção, por exemplo, é corrupção, que isso, aquilo, e pratica pequenos atos corruptos o tempo todo no seu dia a dia, né? É verdade. E aí, é aquilo que você falou, são movimentos cíclicos, né? Que acabam se reencontrando depois, em um determinado momento na nossa sociedade. E eu acho que isso que é o bacana do teatro, né, gente? Eu acho que isso que é rico, né, nessa linguagem do teatro, que você consegue trabalhar textos, por exemplo, você pega textos do século XVIII, traz para a nossa realidade, você consegue contextualizar bacana, você consegue trazer uma similaridade entre esses personagens e o que a gente vive hoje, né? Agora, Raquel, falando um pouco, né, aproveitando a questão da Cena Perdida, que eu sei que é composta de profissionais, né, da área, são pessoas que realmente se dispõem a profissionalizar a sua ação como atores, como autores, né, como diretores. Como é que é trabalhar com essa galera, com o Airtinho, né, o próprio Hugo, que é uma galera que tem o teatro como paixão, né? É muito bom ver como tem atores, como tem pessoas profissionais aqui em Teresópolis que estão engajadas em sempre estarem apresentando alguma coisa legal. É muito divertido. O texto é muito pesado, mas é uma comédia, assim, que em cada cena tem uma cena que a gente morre de rir. Eu acho que justamente por ele futucar tanto as coisas, a gente acaba sendo engraçado, né? a gente tira o engraçado do que é mórbido, Da tragédia, né? Do né? que É verdade. Agora, falando um pouco da montagem, né? Eu sei que também que o Cena Perdida tem essa preocupação com a qualidade estética da montagem, né? Figurino, maquiagem. Vocês são muito esmerados nessa questão, né? Isso faz diferencial, Raquel? Assim, na tua atuação, por exemplo, isso ajuda na atuação? Totalmente, porque eu trabalho com a construção do personagem, um andar com um salto é diferente de um andar sem o salto, se eu tenho uma roupa que balança, uma roupa que ajusta ao corpo, e isso traz a personalidade da personagem, né? A gente acaba entrando totalmente porque a gente se traveste daquilo. Faz parte dessa construção, Faz né? parte, Maior, né? faz parte. A gente se olha com outros olhos e vê que não é a gente que está ali, que é realmente verdade. a Célia, ou que é a Dilma, ou que é o Giro. E Bacana. Eu já ouvi de legal. alguns atores falando que quando assistem, né, assim, uma filmagem da peça, falam assim, gente, mas aquele ali sou eu mesmo, de verdade, né? O cara não se reconhece, né? E isso é bacana, né? Porque você está ali realmente vestido daquele personagem, você está trazendo aquela história ali com verdade, né? Isso é bacana. É muito legal a gente remontar nesse momento político que a gente Claro, está vivendo. tudo a ver, tudo a ver. Isso eu gostei muito, fiquei muito agradecida por ter sido convidada por um grupo tão legal aqui de Teresópolis. Pois é, gente, o Abajur Lilás tem lá, além, né, da Raquel e da direção do Gustavo, que está aqui comigo, tem lá o Vitor Hugo, meu amigo Vitor também, o Airtinho Rebelo, essa pessoa maravilhosa que você conhece aí, claro, a Bruna Proença e também o Antônio Pena. Aliás, um abraço, meu amigo Ayrton Rebelo, que já ficou de vir aqui, ele só vem no programa da Nina, sabe? Eu não sei se ele não gosta de acordar cedo, que ele só vê no programa da tarde, eu não sei qual é o problema do Ayrton. Ele já me deixou aqui na mão algumas vezes. Inclusive, ele e a Bruna vão apresentar uma peça na semana que vem. Na semana que vem? Que bacana. Provavelmente eu vou ver isso. Aí eu quero ver. Aí, Ayrton, pelo amor de Deus, você tem que vir aqui no programa, né, filho? A Bruna vai deixar a Bruna vir sozinha aqui, não dá, né? Gente, Abajur Lilás. Gustavo, fala pra gente o dia. Então, gente, local. Vamos lá, vamos passar Abajur pra galera. Lilás, amanhã, 8 horas, no Sesc Teresópolis. Ingressos já estão à venda, já. Gente, o ingresso é muito barato. Isso aí eu tenho que falar. A gente tem que abrir um parênteses aqui, porque realmente a gente está acostumado a ir a teatro no Rio de Janeiro, a gente está acostumado a ver, né, essa cena de teatro no Rio de Janeiro. Você ter a oportunidade, né, associado ou não,
de pagar R$8 ou R$4 ou até R$2 no caso, que é para o associado, né, do SESC, para quem tem a carteirinha SESC, e com a qualidade do Cena Perdida, que eu já cansei de falar aqui, né, e não me canso de falar, na verdade, porque são produções de muita qualidade. Você vai ver lá um figurino de primeira, uma luz de primeira, né, que isso é fantástico no teatro, a luz e o som, né, compõem a apresentação, e artistas profissionais, gente, pessoas que têm, né, formação, pessoas que buscam essa formação. Então, por R$2, isso é um absurdo, eu acho um absurdo, fico feliz que tem esse tipo de oportunidade, né, porque realmente você dá acesso às pessoas a buscarem um teatro, né, que infelizmente no nosso país não é uma linguagem, né, não é um meio muito procurado pela grande massa, né, pelos grandes públicos, mas vai ser, tenho esperança disso, não tenho dúvida que isso vai acontecer, mas é muito barato, né, Gustavo? Não, muito barato, e muita gente não sabe que é tão barato. Que é tão barato, exatamente. Verdade. Acha que o teatro é muito caro. Não Às vezes a gente vai divulgando para os colegas, né, para os amigos, aí eles, mas assim, mas qual é o valor? A gente fala, pô, mas é tão perto, né, é tão fácil. O mais caro fácil, que você vai pagar é R$8, a possibilidade mais cara. Então, e gente, é rápido, né, você chega às 8 horas, no horário bom, né, sai às 9h30, mais ou menos. Exatamente. Dá para então, sair, dá para fazer muitas coisas. vai né? sair legal, depois aproveita o restaurante também, né, faz um apanhado geral. E sabadão, né, gente? Sabadão, né? A boa pedida mesmo é a questão do teatro. Vai lá, Abajur Lilás, texto excelente, direção melhor ainda. Boa pedida, né? Posso só falar dos apoios aqui? Por favor, Tá? é importante Então, falar, inclusive. Muito obrigado. Tem os apoios culturais, né, do Qualivita, que vai fazer a maquiagem extremamente necessária nessa cena. Falar nesse abraço pro Juninho também, que está me devendo outro também. Tá todo mundo me devendo nessa cidade. Tô vendo, tô né? percebendo isso. O Texas, né, que também nos ajuda, disponibilizando parte de negócio. Amarelo, que está sempre com a gente. Amarelo que faz o sempre cenário, apoiando né? a gente. Legal. Né? E o Sesc Teresópolis, né, que tá... E o Sesc, né, claro. Eu queria falar só também da Malane, né, que tem a foto do cartaz, né, que a gente até estava comentando antes, que é muito boa fotógrafa e está sempre, isso, tá faz sempre essa junto com a parte gente. visual da divulgação, né? Bacana. Você está vendo aí, né, na tela o quão é bonito, né, essa imagem, né? E a gente estava até falando aqui realmente o trabalho primoroso aí do pessoal da divulgação do Cena Perdida. Gente, obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado. Gustavo, parabéns mais uma vez aí pelo teu trabalho. Raquel, prazer te conhecer. Espero que você volte mais vezes aí com o Cena. O Cena tem um lugarzinho aqui já cativo, né, do programa Diário da Manhã. Poxa, agradeço imensamente isso, essa oportunidade. Para a gente é essencial essa divulgação, atinge muito, né? E para a gente é extremamente importante. Quero agradecer aqui. Nada, vocês são de casa. Eu quero ver todo mundo lá, né, no Sesc amanhã, né, aproveitando o teatro, tá bom? Obrigado, gente. Por falar em devendo, você que está devendo. Eu tenho que ir, verdade. Boa lembrança do Gustavo. Boa lembrança, mandou bem o Gustavo agora. Gente, com essa saia justa, eu vou para o intervalo comercial, né? Não poderia ser diferente. Daqui a pouco eu volto com o meu amigo Bruno Agostini, colega de profissão, colega aí de longa data. Vamos falar um pouquinho da carreira dele, vamos falar um pouquinho desse mercado gastronômico que está crescendo tanto no nosso país. Então, já sabe, né? Se você sair daí, você vai perder o início do bloco. E você não quer perder, é claro, o início do bloco. A gente já volta rapidinho com o seu Diário da Manhã, ao vivo. Vamos fazer a foto? Vamos?